Olá, falamos aqui do coletivo de profissionais da educação de Araruama e queremos nos dirigir a você, araruamense, estudante, responsável e quem mais quiser chegar, para uma rápida conversa sobre uma questão de suma importância: a volta às aulas presenciais no meio da pandemia. Será que faz sentido essa volta às aulas presenciais? Todos nós estamos sentindo falta dos nossos amigos, sentindo falta de poder abraçá-los, e sabemos o quão benéfico é o nosso convívio social nos espaços aonde circulamos. Porém, não agora, não durante esse momento de ampla circulação de agentes causadores de doenças. Especialmente porque é uma coisa nova, é uma novidade para o nosso organismo, de forma que um simples aperto de mão pode ter consequências catastróficas. Cada um de nós, quando fala, joga milhares de gotículas de saliva no ar. Essa quantidade é ainda maior quando falamos alto, maior ainda quando gritamos e muito maior pode ficar quando espirramos ou tossimos. Um simples ato de tossir pode, por exemplo, cobrir a área de uma sala de aula inteira com gotículas de saliva. Essas gotículas podem ficar suspensas por até 14 minutos, dependendo da ventilação do local, o que aumenta muito as chances de que sejam aspiradas por outras pessoas. O novo coronavírus, que recebe o nome de SARS-CoV-2, por exemplo, tem um tamanho de 100 a 200 vezes menor que as gotículas que saem da nossa boca ou nariz. Ou seja, essas gotículas somadas podem carregar milhares e milhares de vírus. Se pensarmos em outros vírus que também sejam veiculados pelo ar, na maior parte das vezes nada vai acontecer com quem estiver respirando esses vírus, já que o nosso corpo tem muitas barreiras e muitas formas de defesa contra esses invasores. Porém, o que acontece com o novo coronavírus é que ele é totalmente diferente daquilo que o nosso corpo já conhece. E também não existem evidências de que as pessoas que tenham ficado doentes se tornem imunes a ele. Então ele será dificilmente combatido. E o que provavelmente vai acontecer com a maioria das pessoas é que o vírus vai invadir o corpo, se multiplicar lá dentro e permitir que essa pessoa possa transmitir o vírus para outras pessoas. Precisamos aqui destacar que crianças, adultos e idosos transmitem o vírus. Mesmo quando não apresentam quaisquer sintomas, que são os casos chamados de casos assintomáticos de transmissão. Quando a transmissão está ocorrendo de 2 a 10 dias antes de aparecerem os sintomas, chamamos o caso de pré-sintomático, que inclusive é o tipo de situação responsável por cerca de 45 a 50% das transmissões do vírus. A transmissão do coronavírus não é algo simples de entendermos e ainda falta muito a ser pesquisado sobre como lidar melhor com a sua presença e a sua circulação. Ele, inclusive, é diferente dos seus outros primos coronavírus, como é o caso do SARS-CoV-1, um vírus que também causa síndrome respiratória grave. Estudos apontam que o SARS-CoV-2 é transmitido principalmente em ambientes comuns de convívio, por exemplo, as escolas, enquanto o SARS-CoV-1, o seu primo mais antigo, era transmitido principalmente em ambientes hospitalares e causou uma grande pandemia também entre os anos de 2002 e 2003. Nosso município de Araruama, de acordo com os dados disponíveis na rede, está na fase laranja de sinalização de contágio, o que traz como medida necessária o primeiro nível de distanciamento social ampliado. No estado do Rio de Janeiro,
observamos aumento do número de casos e mortes desde o início do verão em dezembro. Há várias semanas, temos registrado entre 2 e 3 mil novos casos por dia. Isso significa que a pandemia não está sob controle. Pelo contrário, podemos estar vivendo um momento de ascensão dos casos, ainda mais considerando os movimentos de reabertura de espaços públicos em geral. Assim sendo, onde está o erro? O que estamos fazendo errado? As medidas que temos adotado são realmente suficientes? As informações mais atualizadas sobre medidas preventivas colocam como principal e indiscutível medida de prevenção o distanciamento social. O distanciamento, inclusive, mesmo sendo a medida mais eficaz, apresenta chances de falha, dependendo, é claro, da distância e da quantidade de pessoas em circulação, mas também da ventilação do ambiente, do nível de umidade do ar e da pele, incluindo o suor, da existência ou não de movimento entre as pessoas nos recintos, entre outros fatores. Vamos lembrar que o uso de máscaras cobrindo boca, nariz, feita de material efetivamente filtrador do ar, a higienização de mãos, higienização de ambientes e superfícies, não tocar o rosto, etc. Todas essas medidas juntas são consideradas medidas auxiliares, justamente por apresentarem uma enorme chance de falha. São rotinas e procedimentos muito exigentes e muito delicados, nos quais um simples deslize pode quebrar a proteção, mesmo que não tenha sido você quem errou no uso dessas medidas. Essas medidas auxiliares são objeto de preocupação pela comunidade científica, devido aos riscos de que o seu uso incorreto provoque uma falsa sensação de proteção, levando as pessoas a ignorar a importância das medidas realmente efetivas, sendo a principal delas o distanciamento social. O controle de uma epidemia como essa, com transmissão aérea e ampla contaminação em espaços de convívio, inclui o distanciamento social, a testagem em massa das pessoas, o isolamento dos contaminados, o rastreamento de contatos próximos e, por fim, a imunização por vacinação. Pode parecer muito demorado, muito difícil, mas é o que realmente funciona. O vírus ainda pode sofrer mutações, se tornando diferente com o passar do tempo, o que pode deixá-lo mais perigoso ou fazer com que ele seja capaz de gerar sequelas graves nas pessoas. E isso ainda está longe de ser mapeado e compreendido pelos grupos de pesquisa especializados. Assim sendo, percebemos que não há motivos lógicos para facilitar a circulação do vírus. Entendeu? Nós sabemos que o espaço físico da escola é muito importante para as crianças, jovens e para as famílias. Estar frequentando e utilizando esse espaço é um direito de todos e é também uma grande conquista da nossa democracia. No entanto, diante dessa doença contagiosa que mudou a história deste século e que nos impôs tantas dificuldades, devemos pelo menos pensar que talvez não seja o melhor momento. O funcionamento do espaço público das escolas em toda a sua potência nos faz muita falta, mas será recuperado, será revivido, podendo por enquanto se realizar através de mecanismos de compensação, com material impresso, atividades e aulas pela internet. Acreditamos que educadores, estudantes e funcionários, pelo bem de todos, conseguirão superar essa etapa e, com o tempo, resolver as eventuais consequências em termos de matérias, conteúdos, números e saudades. Mas não dá para recuperar o irrecuperável, a vida. Não podemos negociar ou assumir riscos sobre a continuidade de vidas humanas. Escola é para ser segura. Aulas presenciais
só depois da vacinação.